Olá, eu me chamo Gabriela Cristine Gotardo. Meu professor orientador é o Samuel Nelson Melegari de Souza. Eu sou estudante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, do campus de Cascavel. E eu desenvolvi esta pesquisa como bolsista da CNPq. O meu projeto intitula-se Avaliação de emissões gasosas em sistemas de motores geradores de eletricidade a biogás operando no modo geração distribuída. De acordo com o International Energy Outlook de 2021, o consumo global de energia deve aumentar em 50% até 2050, intensificando os problemas ambientais já causados pelo uso excessivo de combustíveis fósseis, que seriam a emissão de gases poluentes, agravando o efeito estufa. Diante desse cenário, Murdoch aponta a urgência da transição para fontes de energia com baixa emissão desses gases poluentes. A compatibilidade com o ambiente é a principal característica para a escolha de uma fonte energética. Em áreas rurais, a fonte mais disponível é a biomassa, a qual se apresenta na forma de resíduos vegetais e animais. Uma das formas de aproveitamento desses resíduos para a produção de eletricidade é a conversão da matéria orgânica em biogás, que ocorre por meio da digestão anaeróbia em um reator controlado denominado biodigestor. Desse modo, o biogás pode ser usado em motores geradores de eletricidade. O biogás, ele é uma mistura de gases, sendo composto normalmente de 60 a 65% de metano, de 35 a 40% de dióxido de carbono e podendo ter outros constituintes minoritários, como nitrogênio e o monóxido de carbono. Pelo fato do metano ser inflamável, o biogás pode ser usado como combustível em motores de ignição por centelha acoplados a geradores. A produção do biogás no Brasil, ela tem crescido de forma significativa. 63% das novas plantas criadas em 2022 vieram da agropecuária, segundo a Cibiogás. Na região oeste do Paraná, onde predominam as atividades pecuárias, estão implantando plantas de geração de eletricidade a biogás que operam conectadas à rede no modo geração distribuída, a fim de suprir a demanda da propriedade rural e vender o excedente. Nesse projeto, temos como objetivo geral avaliar as emissões gasosas em motores geradores de combustão interna a biogás operando no modo geração distribuída. Como objetivos específicos, tem a caracterização de três tipos de motores geradores de diferentes tecnologias já instalados em propriedades rurais, a medição das emissões gasosas desses motores e a comparação dessas emissões. O experimento foi conduzido em diferentes plantas de geração de eletricidade no modo geração distribuída, as quais utilizam dejetos e outros resíduos da suinocultura para a produção de biogás em seus respectivos sistemas de biodigestão, sendo que as plantas avaliadas estão localizadas na região oeste do Paraná. A tabela a seguir mostra como foram separados os motores em A, B e C, a localização, a capacidade nominal de produção, o fabricante, número e disposição de cilindros e a taxa de compressão. Abaixo, a gente tem a sonda que foi usada, né, para a medição dos níveis de gases poluentes emitidos pelos motores. Ela funciona a partir de uma haste que capta os gases provenientes da combustão no escapamento do motor e ela é conectada ao analisador através de uma mangueira com um tubo para retenção de umidade e material particulado. Os gases são succionados do escapamento através de uma bomba interna do aparelho e eles passam pelos sensores do analisador e são expelidos ao ambiente. Os valores obtidos são lidos no visor frontal e, acoplado ao analisador, as medições das emissões dos gases poluentes foram realizadas variando da carga de 15 a 75 kW. Primeiramente, temos a avaliação das emissões de monóxido de carbono. Esse gás, ele é produto da combustão incompleta e da presença de dióxido de carbono no combustível, em que a redução do dióxido leva à produção do monóxido. Também, ele é resultado da combustão incompleta devido ao excesso de riqueza da mistura, em que o carbono não encontra a quantidade suficiente de oxigênio para formar o dióxido de carbono. Logo, a sua proporção em gases de escape aumenta consideravelmente em misturas ricas. Identificou-se que o motor A emitiu mais CO do que o motor C, uma vez que o motor A trabalha em condição próxima à região de mistura rica e o motor C trabalha sempre na região mais pobre. Enquanto o motor B, ele apresentou a emissão mais baixa quando comparado aos outros dois, isso porque a sonda lambda, responsável por monitorar e medir o oxigênio presente nos motores de escape do motor, ele estava em 1,65. Se ela tivesse em 1,4, ele também apresentava valores elevados de CO. Isso porque uma lambda menor, ele representa falta de oxigênio, logo o combustível não queima completamente e libera mais CO. Segundo a resolução 16 da SEMA, ela estabelece que a emissão máxima de monóxido de carbono para motores estacionários a biogás é de 1.630, então os motores atendem a essa resolução. A emissão dos óxidos de nitrogênio ela é dada a partir do somatório do óxido nítrico
NO, e do dióxido de nitrogênio, NO2, que foram medidos. A presença desse poluente, ela está ligada diretamente com a taxa de compressão, a alta temperatura de combustão e a duração dessa combustão. Então, a gente observa que o motor A, ele apresentou uma emissão de NOx máxima de 666 ppm a uma carga de 75 kW, enquanto o motor B, com uma taxa de compressão intermediária entre o motor A e o motor C, ele manteve o mesmo comportamento que os outros dois, só que, devido à carga nominal máxima dele ser de 50 kW, a emissão máxima medida foi menor, enquanto o motor C, com taxa de compressão de 13,5, foi o que apresentou a maior emissão, de 881 ppm a 75. Após, foram avaliadas as emissões de hidrocarbonetos. Conforme as literaturas, diversos fatores influenciam a emissão desses gases. Misturas mais ricas favorecem a formação de hidrocarbonetos devido à falta de oxigênio para completar a combustão. Também, a baixa temperatura de combustão contribui para a combustão incompleta e, consequentemente, para o aumento das emissões de HCs. Observou-se, em todos os motores, uma redução da emissão de hidrocarbonetos simultaneamente ao aumento da carga, o que pode ser explicado pela combustão ser mais completa em condições de carga maior. Para o motor A, ele emitiu mais a uma carga de 15 kW, resultando em 279 ppm, o que pode ser explicado pela baixa oxidação do combustível, enquanto o motor B emitiu na mesma carga 75 ppm. Os níveis emitidos pelo motor B são bem menores em comparação com os outros dois. Isso ocorre porque ele trabalha com uma mistura bem pobre, ou seja, quase todo o combustível ele é queimado. Já o motor C, ele manteve a redução dos hidrocarbonetos, caindo de 216 para 110 a carga de 75 kW. Por último, foram avaliadas as emissões do dióxido de carbono, o CO2. O ideal seria que a combustão de um hidrocarboneto produzisse somente dióxido de carbono e água, mas a realidade é outra. Como foi mostrado, também é emitido, por exemplo, o monóxido de carbono. Como o biogás ele é composto de uma concentração elevada de CO2, mais do que 30%, a queima dele pode acabar emitindo mais desse gás. Segundo Sarrus, quanto maior a temperatura de combustão, mais o oxigênio do ar ele é facilmente oxidado com o carbono, logo mais dióxido de carbono é produzido. Segundo Bora, o aumento da taxa de compressão do motor leva a uma combustão completa e a maior emissão de CO2 e menos do monóxido de carbono, o CO. Então, conforme a afirmação desses autores, isso explica o fato do motor C ser o que mais emitiu. Isso porque, com relação aos outros dois modelos, ele apresenta uma combustão mais completa. Ou seja, o sistema de combustão dele tem maior controle e também a taxa de compressão dele é maior, sendo de 13,5. Enquanto o motor B, apesar de ter uma taxa de compressão maior do que a do motor A, ele apresentou uma emissão menor. Isso explica pelo fato de que o biogás que é consumido por ele apresenta menos CO2 em sua composição. Neste projeto, foram avaliados, em termos de emissões gasosas, 3 sistemas de motores geradores de eletricidade a biogás operando no modo geração distribuída. Perante os resultados, o motor B emitiu as menores concentrações de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarbonetos, além de um desempenho razoável em relação às emissões de óxido de nitrogênio. Isso indica que, no âmbito de avaliar, né, qual tem o menor impacto na emissão de gases poluentes, o motor B é a opção mais recomendável, ainda que ele seja o menos eficiente quando comparados com o motor A e o C. Por fim, a avaliação das emissões dos motores é um passo fundamental, né, para a seleção de tecnologias mais limpas e eficientes. Logo, compreender os fatores que influenciam as emissões permite desenvolver soluções que visem a sustentabilidade na geração de energia a partir do biogás. Para encerrar, eu gostaria de agradecer à UniOeste por me permitir o contato com a iniciação científica. Segundamente, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o Samuel, por todo o apoio e auxílio durante o desenvolvimento desse projeto. E, por último, eu gostaria de agradecer em especial à CNPq pela concessão da bolsa de iniciação científica para que esse projeto pudesse ser realizado.